Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, nossa igreja, nossa família, com o pastor Paulo Pereira. Mais um dia comentando o texto da leitura bíblica de hoje, deste 26 de julho. Mas eu começo pelo Provérbios, porque ele está muito conectado com as verdades deste provérbio, que conecta com os reis, na narrativa de 2 Crônicas. Então, o provérbio de hoje, o provérbio de número 20, ele vai dizer: o furor do rei é como o rugido do leão. Quem provoca sua ira põe a vida em risco. Bem, nesta palavra está no contexto também de 2 Crônicas 17 e 18, ainda que a ênfase está sobre o Reino do Sul e que agora emerge o rei Josafá, filho do rei Asa, que é um rei que teme a Deus e faz tudo conforme aquilo que é correto pela palavra do Senhor. E ele também tem atitudes muito importantes para trazer o povo da tribo de Judá, de Benjamim, no conhecimento de Deus. A narrativa bíblica vai dizer que ele buscou a Deus e obedeceu os seus mandamentos, e por isso o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá. E realmente ele provou prosperidade. Mas ele fez uma coisa muito especial quando ele destacou oficiais como Ben-Haí, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem em todas as cidades de Judá. Então, o que eles fizeram, ele também se juntou a outros sacerdotes, e levaram cópias do livro da lei do Senhor, e foram por todas as cidades ensinando o povo. Isso trouxe ao coração do povo de Judá temor do Senhor. Agora, o que ocorre na relação do rei Josafá com o reino do norte é que ele se alia com Acabe, e inclusive o seu filho casa com uma das filhas do rei Acabe. E numa desse relacionamento, ele sobe para visitar o rei Acabe, e o rei Acabe o desafia a se unir com ele numa batalha para recuperar a cidade de Ramote Gileade, dentro do reino do norte, das tribos de Israel. E o rei Josafá diz: claro, vamos sim, os meus soldados vão ser teus soldados. E aqui vai dizer que Josafá tinha 300 mil só em Judá, mais 280 mil com os soldados de Benjamim, todos a serviço deles. E ele então se une com Acabe, com o seu exército, para ir lutar para resgatar a cidade de Ramote Gileade. Nessa situação, Josafá, que era uma pessoa que temia Deus, ele questiona se não havia profetas, então, para saber do Senhor qual era a sua vontade. E Acabe juntou uns 400 profetas e todos disseram: vai, rei, que a vitória vai ser tua e você vai conquistar novamente Ramote Gileade. E o Acabe, o Josafá, ele deve ter percebido que esses sacerdotes estavam buscando de alguma forma agradar o rei Acabe. Aí ele pergunta: mas não tem um profeta do Senhor aqui? E aí o Acabe disse: sim, tem o Micaías. Só que o Micaías tem um problema. Ele só profetiza contra mim. Ele nunca profetiza nada a meu favor. E ele mandou um dos seus oficiais buscar Micaías. Quando Micaías chega, então é advertido já pelo oficial: tu fala uma coisa que seja boa para o rei. E ele disse: vive o Senhor,
que eu só vou falar aquilo que o Senhor me falar. E então Micaías vai e entrega a mensagem. Pode ir, rei, a vitória vai ser tua, enfim. E o rei Acabe viu que não estava sendo bem correto e disse, eu pedi para tu falar a verdade. Então ele disse, é certo. Veio um espírito enganador, né, que veio da parte do Senhor, e ele colocou essa voz de mentira na boca dos profetas para lhe profetizar assim, para que você suba e você tenha um tratamento com Deus. Ele vai tratar com você nessa batalha. E aí o Acabe disse, viu? Eu disse para ti, Josafá, que ele só profetiza contra mim. E aí ele começa a falar que o rei Acabe haveria de também morrer nessa batalha, né? Enfim. Mas o Acabe mandou prender o Micaías, mandou prender, tratar só com pão e água, enquanto ele subiu na batalha. Procurou, de todas as formas, né, camuflar-se entre o povo, entre o exército, tanto que ele disse para o rei Josafá, tu vai com as tuas vestimentas reais e eu vou disfarçado, vou vestir uma roupa comum. E foi entre o povo e o povo contrário, né? Vieram dos assírios para buscar atingir o rei, pois essa era a ordem, né, do comando, pegue, batalhe, procure de matar o rei. Né? Daí viram o Josafá com a vestimenta real e começaram a correr atrás dele. Ele clamou ao Senhor e Deus livrou o Josafá. Mas um arqueiro joga a lança, uma flecha a esmo, né? Só que essa flecha tinha o controle do juízo de Deus. Acabe foi um homem muito mau, um homem que implementou a idolatria terrivelmente em Israel através de Jezabel, sua esposa, né? Matou os profetas do Senhor. Foi muito, muito ruim o seu reinado para as coisas do Senhor. E nesse momento aquela flecha, ela toma um rumo e entra bem numa brecha da armadura de Acabe e fere ele. E ele finalmente vem a morrer. E cumpre-se a palavra do profeta Micaías. Muito bem. Agora Paulo escreve aos Romanos, né, uma palavra muito linda sobre esses capítulos 9, 10 e 11, e aqui o plano e o projeto de Deus com Israel e também a porta que se abre para os gentios, porque ele busca, o apóstolo Paulo, textos que baseiam esse projeto de Deus para que outros povos venham ao conhecimento do Deus único e verdadeiro, se rendam a Ele e passam a se tornar povo de Deus. Por isso ele começa a se referir a Oséias, chamei meu povo, aquele que não era meu povo, né? E ele ainda diz, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, lo-ami, né? Vocês serão chamados filhos do Deus vivo. Ele refere-se a Isaías, que diz, embora o povo de Israel seja numeroso, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará a sentença sobre a terra. E ainda diz assim, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns dos nossos filhos, teríamos sido exterminados. E agora ele também se refere, porque em Sião, ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair. Mas quem confiar nele jamais será envergonhado. É muito importante, né? Como se abre esta porta. E aí ele diz que essa mensagem, referindo-se a Deuteronômio, né, está bem perto, está em seus lábios, em seu coração. Coisa linda. Bem, assim nós vamos concluindo com o Salmo 20, versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu e livrará com seu grande poder. E eu me lembro aqui do rei Josafá, que clamou ao Senhor, era ungido rei do Senhor e foi salvo. Deus abençoe.